Fala, Prodígio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um episódio do DesiaCast, dessa vez o 9º episódio, e com um cara muito brabo, diferenciado. Muito diferenciado. Eu acho que do DesiaCast é a pessoa que mais tem seguidores aqui, eu acho, né? Provavelmente. Que isso, hein? Tá no top 1. É, o top 1. Seja muito bem-vindo, Ian. Rafa, Mais conhecido como Reinvestidor. Né? Ale, tamo junto. Prazer aqui falar com vocês. Esse aqui, cara, é o podcast mais jovem que eu já fui. Tá? E assim, parabenizando aqui vocês logo de cara, porque eu já fui em outros podcasts e aqui, a estrutura que vocês têm aqui, muito show de bola, dá pra ver que a parada realmente flui. Então, vocês estão de parabéns aí com tão pouca idade, também tão jovens, já conduzindo aí na linha de frente podcast. Acho sensacional, cara. Vamos pra cima. Pô, valeu, tamo juntasso, mano. Hein? Mano, muito da hora, né? Uma cara, pessoa que te acompanhava antes de ver você aqui, aí, no YouTube, quando eu tava vendo finanças ali, Thiago Negro, como investir meus 20 reais que eu tinha ali na conta. Aí eu via, nossa, muito louco, né, velho? Muito louco, cara. Como é a vida, né, mano? É bizarro. A gente tava lá, viu o cara na tela, na internet, trabalhou, conquistou, a gente cresceu, tamo com um podcast que... Agora tá todo mundo junto, que doideira, né, velho? Muito louco, cara. Muito louco, né, cara? E você vê que essa transformação... A minha entrada no digital, a entrada de vocês, mostra que hoje a internet, realmente, você consegue entrar independente de onde você mora, independente da sua idade. Vocês começaram jovens também, eu também comecei. Hoje eu tô com 21 anos. Eu lembro que eu comecei na internet, ali, se eu não me engano, com 17 anos ainda na época. Eu comecei bem novo, pra falar a verdade pra vocês. E assim, desde que eu comecei, cara, foi muito louco, porque nesse ciclo de perfis, de investimento, no caso, que é o meu nicho... que era o meu nicho pelo menos, né, que a gente está expandindo um pouquinho mais, eu vi muita gente que começou a produzir conteúdo e nesse meu tempo, aí, nesse espaço aí de 3, 4 anos, acabou sumindo do mapa. Então, assim, por mais que na internet você consiga, de fato, criar um negócio, criar um público, criar um perfil, você tem que ter a constância de continuar aquilo. E porque muita gente Exatamente, muita gente começou na pandemia, falou, vou pegar meu celular, vou começar a fazer um vídeo aqui pra internet, fazer um vídeo de investimento. Eu lembro que quando eu comecei, cara, tinha assim, 10, 15 perfis que eram concorrentes meus por conta do número de seguidor. E hoje só tem um concorrente que ficou comigo até o final. E os dois hoje em dia estão com 1 milhão de seguidores. Então, pra você ver, no começo tudo mil maravilhas, vamos começar, vamos lá. E aí você vai vendo assim, ao longo do tempo, nem todo mundo tá ali. Vai ficando mais difícil, sim. Vai ficando mais difícil. Então, assim, por mais que a barreira de entrada seja baixa na minha visão hoje, né? Qualquer um pode começar ainda. Cara, tem que ter constância naquilo que faz. Isso para produzir conteúdo, isso para você investir a longo prazo, isso para vender na internet. Então, tem que ter constância em tudo aquilo que faz. É o equilíbrio, né? Então, você entra de forma muito fácil, mas até você manter a constância e conseguir ter resultados constantemente é o difícil ali, né? Exato. Negócio, então. E assim, eu acho que hoje em dia tem uma pressão muito grande na internet. Eu acho que essa pressão ela não tinha 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu comecei, que é de você ganhar dinheiro rápido. Eu acho que hoje em dia o que está matando o jovem é a comparação. Porque ele vai querer criar um perfil, ele vai querer criar um negócio, e aí ele vai ver a realidade de vocês, ele vai ver a minha realidade, e ele vai querer se comparar. Aí ele vai querer se comparar, ele vai ver que, o lugar que ele tá é o início. O lugar que a gente tá já é um outro nível. O bastidor dele com o palco de alguém. Exato, você não pode comparar. Por quê? Às vezes você fica se comparando com uma outra pessoa e a grama do vizinho, ela é artificial e você não sabe. Sim. Então o cara ele vai olhar assim e falar, nossa, eu quero ter um podcast logo de cara. O cara nunca criou conteúdo e já vai ter um podcast. Ué, como é que você vai ter pessoas para você chamar? A não ser que você fosse do backstage antes, para ter contato... você teria contato, mas agora começou do zero, não vai ter nada. É um processo, né? É um processo. Então, o que mata o jovem hoje em dia é a comparação, cara. Comparação de lifestyle, comparação de dinheiro, comparação do seguidor. Cara, eu lembro muito bem que quando eu comecei a crescer na internet, muita gente falou, Ian, tô desanimado. Os caras que produziam conteúdo. Eu falei, por que tá desanimado? Ah, não, porque eu tô vendo você crescendo aqui e tal. Só eu falei, como assim? Aí eu comecei a entender a parada. Então, tipo assim, o lance da comparação, ela deixa você estagnado. Ela não coloca você no segundo nível. Por isso que eu falo, você que tá assistindo aqui, você tá aí se comparando com outra pessoa, se comparando a mim, com a Lei, com o Rafa. Cara, para com isso. Cada um aqui saiu de um ponto de origem diferente, cada um aqui saiu de uma cidade, teve um contexto diferente de vida e tá aqui hoje porque teve ali que percorreu o caminho, passou do nível 2, nível 3, nível 4 e hoje tá aqui.
Então nem todo caminho vai ser igual, né, cara? E essa questão de dinheiro rápido e fácil é o que mata todo mundo. Com certeza, é uma ilusão, né, tanto criada pelo mercado para conseguir te vender, né, para as pessoas ali de maneira mais fácil, ali ser mais atrativo, e tanto uma ilusão própria em relação à comparação, como você mesmo falou, né, da pessoa se comparar, ela ver que a pessoa tá tendo resultado, ela não, e ela achar que é fake, achar que é golpe, e assim vai, né, então é a questão de a pessoa ter constância, porque tem uma frase, né, que tipo assim, tudo que você quer você consegue, só que depende da energia que você coloca naquilo. Então a pessoa, independente dos fracassos, se ela botar a energia toda dela ali, ela vai conseguir. Então é algo totalmente matemático. Se ela der 100% de si em algo, ela tem 100% de chance de conseguir. Não, entendeu? total. E assim, a minha cabeça é o seguinte, qualquer coisa que você faça, vai ser na academia, vai ser uma empresa, vai ser em outra área, no relacionamento, por exemplo, você tem que dar 110%, né? Nem 100%, Sim. Cara. Porque 100% tem gente que dá, e às vezes até a média. Então você tem que ser acima da média. Se o cara tá fazendo 100%, você tem que fazer 110%. Se o cara tá postando, sei lá, 2 vídeos por dia, você tem que postar 4 vídeos por dia. Se o cara, você vê que ele tá produzindo 2 vídeos de YouTube, você tem que produzir 3. Porque você tem que ganhar dele de alguma forma, tem que ter essa mentalidade. Só que para você conseguir fazer isso, tem que ter a vontade e esforço. Então, Hoje em dia, o pessoal, ele entra na internet, ele quebra a cara. Porque ele vai achar que é dinheiro rápido, é dinheiro fácil, e ele vai ver que é algo assim, pronto ali. Sim. Que não é assim que a banda toca. Sim. E até é interessante a gente falar porque uma parada que eu tô vendo acontecendo hoje em dia é que tem muito jovem ganhando dinheiro, só que tem muito jovem ganhando dinheiro no curto prazo. Eu vou colocar o exemplo de vocês. Vocês estão ganhando dinheiro muito legal agora e vocês estão fazendo o quê? Empresa. Vocês estão criando uma empresa, estão criando um ecossistema sensacional. Só que tem jovem que tá no digital hoje, que ele ganha ali um dinheirinho, faz 2, 3 mil por mês, faz a primeira venda. Só que, cara, daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele não vai estar mais no mercado. Por quê? Porque ele tá optando em só fazer um caixa rápido, uma renda extra rápida. E eu acho que assim, por mais que isso seja possível de se fazer hoje em dia, e com esse pensamento, cara, vai quebrar a cara depois, né? Sim. A gente tava até ouvindo, né? Tava ouvindo o Félix ali comentando a questão de você se alavancar. Tem muita coisa disso hoje em dia acontecendo. Então o moleque, ele ganha os primeiros 10 mil na QIFI, ele tem a pulseira, ele pega a placa de 100 mil e ele já vai querer gastar todo o dinheiro. Então, tipo assim, ele se acomoda e ele acha que a grana que ele ganha hoje é a mesma grana que ele vai ganhar mês que vem. Só que aí que tá a parada. O mundo, ele não é estático. O mundo, ele tá em constante mudança. O que está funcionando hoje nesse mês de outubro, por exemplo, no mundo das vendas, não vai funcionar em janeiro. O que está funcionando para você produzir conteúdo hoje em dia, talvez não funcione daqui 3, 4 meses. Porque o mundo, ele tá em constante movimento. É, sobre adaptabilidade, né, isso aí. Porque exatamente. É o famoso efeito camaleão. Você se adapta aos ambientes novos, às circunstâncias novas, enfim, aos obstáculos novos, né? Exato. Então, o cara que começa hoje no mercado e não se adapta, ele certamente vai viver de uma onda, de um ciclo, curto prazo, ele vai lá e quebra a cara. Então é sobre ter adaptabilidade. É uma das habilidades mais fundamentais para quem está escalando no mercado hoje. Não, total. E assim, eu consigo trazer aqui para vocês, o pessoal de casa, o que eu já escutei no backstage. Eu conheço pessoas que, assim, ganharam muito dinheiro com dropshipping, ganharam muito dinheiro na última onda do iGaming. A gente vai ter a nova onda de OB agora, por exemplo. E são pessoas que ganharam muito dinheiro naquela onda e hoje em dia estão sem dinheiro no banco, estão sem caixa. Por quê? Ganhou um montante, já saiu para gastar tudo. Então, tipo assim, você tem que saber surfar uma tendência, você tem que ser o primeiro a fazer isso. E eu dou meu próprio exemplo. Eu lembro que na época que eu comecei a produzir conteúdo lá em 2021, igual ele estava falando, você entrava no YouTube, você encontrava quem? O Thiago Nigro, você encontrava o Perrucho, o Perini. E eu olhava para esses caras assim e eu falava, caraca, mano, como é que eu vou despertar a atenção de uma pessoa que tá querendo aprender mais sobre investimentos, sendo que eu tenho o Primo Rico, que é o maior influenciador do mundo, eu tenho o Perrucho, que é tipo o 03 do Brasil, e o Perini, que é o 02. Eu comecei a me questionar, falei, caramba, o que eu posso fazer? Tendência. O que está acontecendo hoje? Tá bom, ele tá ganhando de mim lá no YouTube. E no TikTok? Lá em 2021, o TikTok, tava bombado, estouradaço. E naquela época, a gente tava passando por uma transição, que era de ser um app de dancinha, de meme, para um app educacional, de conteúdo. E eu comecei a observar, eu falei, tá, no Instagram ele vai ganhar de mim, porque ele tem muito seguidor.
No YouTube ele também vai ganhar de mim, que ele tem muito inscrito. Mas e no TikTok? Aí eu fui ver o TikTok lá do Thiago Nigro, fui dar uma olhadinha e falei, opa, peraí. Aqui no TikTok ele não tem tanto seguidor. Então eu tive o primeiro pulo do gato. Falei, opa, isso aqui tá sendo tendência agora e ele não tá surfando, porque ele já tem outros canais de aquisição, já tem outro público ali. Beleza, vamos no TikTok. Dentro do TikTok, o que eu posso fazer para me destacar e chamar a atenção da audiência? E eu tive 2 estalos. O primeiro, cara, o Thiago Nigro, ele falava de um jeito, como posso dizer? Ele meio que pegou o que era difícil e tornou fácil. Só que a linguagem do Nigro, naquela época eu lembro muito bem, não tinha muita conexão com o jovem. Pô, o cara aqui multimilionário, já ganhou na vida, falando de equity. E naquela época, quando eu comecei, 16, 17 anos, cara, eu não tinha empresa. Eu tinha ali, sei lá, R$150 por mês para investir. Eu não tinha uma pessoa que falasse a mesma língua que a minha, que falasse a mesma linguagem, do jeito jovem. E eu falei, opa, não tem ninguém no mercado que fala daquela maneira. Destaque 1. Qual que foi o destaque 2? É o segredo para todo mundo que quer viralizar e ganhar muito dinheiro. Olha aquilo que aconteceu na gringa, principalmente nos Estados Unidos, e traga para o Brasil. Lá em 2021, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pegava pouquíssima view. Isso foi até, se não me engano, maio, junho daquele ano. Até que eu comecei a ver um formato diferente. Eu entrei lá no TikTok, eu pesquisei assim, falei, eu pesquiso conteúdo aqui no Brasil, investimentos, finanças, deixa eu pesquisar money, investments, finance, pesquisei. Aí eu entrei lá no TikTok e eu vi os caras fazendo vídeo de personagem, que é o famoso vídeo de sketch. Aí eu olhei pra aquilo e falei, caraca, mano, ninguém no Brasil faz isso. E você pegava pra ver as views, era 1 milhão de views, era 2 milhões de views. O vídeo mais fraco lá fora que tinha era tipo 300 mil views. Aí eu comecei a olhar o mercado e falei, opa, nem o Nigro, nem o cara de futebol e nem o cara de fisiculturismo tá fazendo isso, eu vou me arriscar a fazer. Tava pegando ali 100 views por vídeo, pouquíssimo seguidor. Primeiro vídeo que eu fiz, pegando essa estratégia, modelando da gringa, eu fui lá e fiz 100 mil views. Aí eu olhei assim, eu levantei da cadeira e falei, opa, peraí, aqui a gente tem um potencial. Achei ouro. Achei ouro. E eu fiz de novo, mais views. Eu fiz de novo, mais views. E aí encontrei um formato. Então, às vezes, você tá querendo criar algo novo. Você tá querendo criar algo que não existe. Meu Deus, eu tenho uma ideia mirabolante. Cara, às vezes, isso já tá pronto e validado em outro país, em outro lugar, e você não sabe disso. E o único trabalho que você teria para descobrir essa ferramenta, no caso, para você viralizar, que foi o meu caso, era só você pesquisar. Então, o conselho pro pessoal de casa, sempre que você tiver uma ideia que seja revolucionária, que você queira se destacar, vá lá e entra numa rede social, entra no YouTube, entra no Google e pesquisa por aquela ideia, só que em inglês. Porque às vezes alguém de fora, ela já criou essa ideia e é só você pegar, lapidar e trazê-la pro Brasil. E quando você faz isso primeiro... É como se você visse uma ideia sua, só que, tipo, no futuro, né? Porque, teoricamente, o que acontece nos Estados Unidos, né? Enfim, nesses países mais desenvolvidos, é o que acontece no Brasil somente 3, 4 meses depois. Então, é como se você visse o futuro quando você analisa o mercado ali, né? Exatamente. Não, eu falei que você aprende com os erros, né? Com certeza. Então, se tal pessoa errou em tal oferta, o conteúdo, tu vai ter aquilo em mente. E vai poder adaptar, né, pro teu mercado, né? Isso é muito interessante. Não, você vai lá e adapta. E isso, a gente tá falando de rede social, a gente tá falando de ideia de negócio. Teve uma ideia de negócio que eu vi quando eu fui nos Estados Unidos, lá no começo do ano, que assim, eu falei, que é isso aqui, irmão? Eu nunca vi. Claro que não teria no Brasil porque é proibido. Mas, cara, lá nos Estados Unidos é muito comum. Você tá ali num shopping, numa outlet, e você vê aquelas máquinas. Sabe aquela máquina que você... coloca o dinheiro e coloca o número 5, tem a Coca-Cola? Esqueci o nome desse tipo de máquina. Tinha uma máquina assim, só que era de pod, velho. Cigarro eletrônico. Ô, louco. Aí eu comecei a ver aquilo, eu fiquei observando ele 5 minutos sentado. Eu comecei a observar, mano, só jovem comprando. Apertando o botão, colocando a nota de dólar, comprando. Aí eu falei assim, caraca, velho, que absurdo, tá ligado?
Obviamente, esse negócio aqui no Brasil, ele é totalmente proibido, a Anvisa não deixa, mas você olha a parada, olha o que os americanos, eles criam. Então, só eles já terem criado isso, tu pode chegar a modelar, por exemplo. Sim, tá tipo, a questão de modelar é você pegar a ideia do negócio, misturar com uma outra ideia sua Pegar e o inovar fundamento aquilo, que deu né? certo, né? Sim, o fundamento. Pega ali o fundamento, a base e coloca no teu negócio. Muito bom. Exatamente. E eu acho que essa questão da gente pegar um fundamento que deu certo, cara, a gente consegue aplicar isso, por exemplo, no marketing digital. Então vamos supor aqui, quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo, que foi justamente o de personagem, automaticamente, quando começou a dar certo pra mim, todo mundo começou a replicar. E aí eu comecei a ver, eu falei, caraca, peraí, todo mundo começou a replicar. Agora ferrou, mano. Porque qual que vai ser a diferença do vídeo dele pro meu vídeo? Ele vai colocar um fundo verde, ele vai pegar o meu vídeo, por exemplo, e vai me copiar. Beleza. O que fui lá e fiz? Eu criei um bordão. Por quê? Todo mundo fazendo o mesmo vídeo? Beleza, vamos colocar algo diferente. Além do meu Algo vídeo que ele marca. ser... Exato, o bordão que marca. Além do meu vídeo ele ser mais animado, mais divertido do que os outros, eu tinha que fazer algo pra destacar. E aí, cara, lá na gringa, isso é até interessante, né? Todo final de vídeo, eles perguntavam, but how did you learn this? Because I follow dararan. Sei lá, because I follow Nick. Aí eu olhei pra aquilo e falei, não, peraí, deixa eu pegar uma CTA parecida. Aí eu comecei a modelar assim na gringa, e aí surgiu a parada que marcou, que foi onde você aprendeu isso, é que eu sigo o Reinvestidor. Cara, quando eu fiz esse bordão, pegava 100 mil views, pegava 300. Comentário, só estava esperando o final pra ver é que eu sigo o Reinvestidor. Então, cara, ele ficava do começo do vídeo Exato. até o final comigo, só pra esperar eu falar meu bordão. E ele não ficava com concorrente que já tava querendo me replicar. Então, às vezes, a gente tem que justamente fazer o quê? Se destacar. Pior que isso é algo muito interessante Tá que ligado? muita gente não percebe. Então, por exemplo, um exemplo do Dr. Fran, por exemplo. O Dr. Fran, ele estourou, tipo assim, 90% por causa do fato dele ter um bordão, que é eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Você Então é entendeu? um negócio muito interessante, né? O Criar Dr. um movimento ali, engajar o Não, e pessoal. fora que aumenta seguidor, né? CTA. Total. Aí Nossa, você chama pra converte ação mais. também. É dois Legal, coelhos com uma muito cajadada bom. só. Exato. E o Dr. Fran, ele fez diferente, né? Ele também pegou esse de fora, só que ele falou em todas as redes sociais. Então, tinha o complemento ainda mais. Sim, tá ele ligado? modelou o seu, entendeu? Tipo Ele isso. modelou. E aí a gente entra até num outro ponto legal, que eu acho que até faz sentido pra quem tá escutando e assistindo a gente, que é o que eu fiz depois e o que você pode fazer depois que você tem audiência. Porque, cara, hoje em dia vocês têm audiência na palma da mão de vocês. Vocês têm quase aí, o Ale acho que tem mais de 100 mil seguidores, né, Ale? Sim. Rafa, Tô ele com 96 mil. Tá 100 mil já. Ah, Então, tipo assim, muita gente começa na internet com a cabeça de ser influenciador. Criador de conteúdo. Tem algum problema nisso? Não. Hoje em dia eu sei que qualquer coisa que envolva criatividade, envolva conteúdo, eu sei fazer com maestria e com execução. Eu sei, por exemplo, interpretar um vídeo e saber a hora de fazer um corte. Eu sei chegar, por exemplo, e ter ideia de um vídeo que vai viralizar. Isso eu consigo ter porque eu tinha e ainda tenho a cabeça de produtor de conteúdo. Mas o que mata muita gente hoje no digital é que o cara ele acha que ser influenciador vai dar dinheiro pra ele. Isso não vai acontecer. O dinheiro ele vai ganhar. Ele vai ganhar ali uns 2, 3, 4, 5 mil por mês sendo influencer. Vendendo conteúdo para uma marca, vendendo código de ativação, Monetização também. monetização, por exemplo. E ele vai conseguir fazer ali uns 5 mil reais. Só que, cara, vamos falar aqui na sinceridade. Realidade hoje, 5 mil reais, você sobrevive ainda no Brasil. Hoje em dia, 90% da população ganha até 3.500 reais por mês. Então, se você ganha 5 mil, você tá ali nos 10%. Só que também não é muita coisa. Você vai pegar um aluguel aqui em São Paulo, o aluguel que eu pago lá, só aluguel Já é foi 5 mil. metade. ô louco. Eu Entendeu? inclusive, eu tava até impressionado com isso, porque eu pretendo morar pra São Paulo ano que vem, né? Em janeiro já. Tem que Eu vir. tava olhando os hotéis e, tipo assim, estúdio, assim, 3.500 reais no estúdio, cara. Tipo, a cozinha Não, e grudada fora, ali lá. então, 20 metros quadrados. Então, Exato, é aquele meme lá, né, que o cara começa a se transformar assim. Pois é. É loucura, cara. É loucura. Caixa de sapato, justamente. né, velho? Sim. Minúsculo, minúsculo. Minúsculo, cara. Então, essa é a realidade da economia. E quando o cara, ele começa a produzir conteúdo, ele não percebe isso. Ele acha que somente ser um influenciador vai colocar muito dinheiro Sim, no sim. bolso dele. Mas não é assim que funciona. Por que, por exemplo, a Boca Rosa, a Virgínia, elas ganham milhões? Não é porque elas são influencers, é porque elas são influenciadoras com cabeças de empresária. Elas pegaram a audiência que elas tinham e começaram a monetizar em cima dela.
ao invés de só ficar vendendo essa mesma audiência para uma outra marca. Sim. Converte influência em autoridade. Em autoridade. E aí você passa mais autoridade, a pessoa vai comprar mais de você. Então tem muito parceiro meu do digital que eu vi que, pegou 100 mil seguidores, pegou 200 mil seguidores e tava em alta. Podia lançar um curso, podia lançar um produto. Não lançou. Falar assim, vou ficar só na produção de conteúdo. Deixou o dinheiro na mesa. Deixou o dinheiro na mesa. Bom, e parte disso também vem por conta de uma crença, né? Um pouco limitante ali de uns tempos atrás, né? Porque o pessoal hoje em dia, cara, todo mundo que vai começar no digital tem uma cabeça, assim, meio retrógrada pra grana. Então, o cara, ele começa hoje, ele meio que ainda tem aquela crença de pessoa de mentalidade pobre. Ela acha que o dinheiro, ela é de gente malvada, o dinheiro traz muitas responsabilidades, tanto que, se eu não me engano, 1/4 da geração Z não quer definitivamente ser líder, porque tem muita responsabilidade. Né? Então, isso, cara? É bizarro isso. E aí a pessoa tem essa crença por grana. Então ela quer fazer muito por diversão e esquece que o mundo é movido a dinheiro. Então ela tem essa crença limitante que meio que expulsa a grana dela. Isso é complicadíssimo. A mentalidade, se a gente parar pra ver, de escassez. E trava o cara a chegar no próximo 100% nível. escassez. Por isso que eu vejo alguns colegas digitais, infelizmente, é meio triste falar, mas que cresceram junto comigo, mesmo nicho parecido, hoje em dia os caras faturando pouquíssimo, cara. Por quê? Porque eles não souberam converter, no caso, o seguidor em cliente. E aí entra um outro ponto, né, que o pessoal se engana muito. O cara, ele acha que só ter 50 mil, 500 mil seguidores, automaticamente cada seguidor vale R$1 e ele converte isso para conta do banco. Isso é um tremendo erro, cara. O seguidor que você vê no Instagram, no TikTok, no YouTube, ele tá ali, aquele número, ele tá ali para passar autoridade. Então o cara, ele abre lá o Instagram, ele vai olhar assim e falar, pô, Ale, você tá com 100 mil seguidores. Pô, credibilidade ferrada, cara. Você sai na rua, quem tem 100 mil seguidores? Pô, o Rafa aqui, chega lá na cidade dele, 100 mil seguidores. Caraca, Rafa, irado, não sei o quê. Então passa uma autoridade. Sim. E sobre a visão das pessoas, automaticamente, se você tem seguidor, você também tem muito dinheiro. Só que quando a gente começa a entrar nos bastidores do marketing, a gente começa a ver que, opa, o seguidor, ele é uma métrica importante que envolve autoridade e, de fato, mostra que a pessoa tem uma certa relevância se não foi comprado. Mas não quer dizer que o cara tem R$1 para cada seguidor. Exatamente. Entendeu? E tem gente que tem até mais de R$1 para cada seguidor ali, porque a pessoa sabe converter o seguidor em cliente. Que a pessoa sabe converter o seguidor em cliente. Então, é tudo uma questão de ilusão ali, é algo meio ilusório, né? Ver se a pessoa tem muito seguidor ali, não quer dizer que ela tem muito dinheiro, entendeu? Sim. Na verdade, tá na habilidade Não, e dela. tem uma galera que usa de estratégia pra ganhar seguidor rápido. Me siga pra ganhar um iPhone. O que você acha disso? Cara, vamos falar aqui, análise sincera. Para o que eles estão oferecendo, faz sentido pra caramba. Porque o público que vai seguir você para ganhar um iPhone é o público que joga no Tigrinho. Exatamente. É o público que vai lá e aposta na derrota do Vasco. É o público que tá na Bet, que tá no cassino online. Então, para esse público, você ter a possibilidade de ganhar um aparelho de 5, 7 mil reais, e que a gente sabe muito bem que não vai acontecer, é maravilhoso. Só que a gente sabe como é que funciona o jogo. Ninguém ali ganha iPhone, cara. Ninguém ganha iPhone, ninguém ganha o Pix, não é assim que funciona. É até meio burro, tipo assim, me sai aqui você ganhar um iPhone, como é que você vai ganhar um iPhone? Isso nem faz sentido, o cara tem lá 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, não faz sentido, entendeu? Como é que você vai ganhar um iPhone, entendeu? Exato. Não faz nenhum sentido. E aí o pessoal acha que ele tá dando iPhone na rua. Aquele cara que faz isso, ele tem uma estratégia por trás. Claro. Sim. Aí você vai querer replicar também só porque ele deu iPhone? Você vai se ferrar, você vai perder 5, 7 mil reais do iPhone ali. Opa, o que aconteceu? Você não seguiu a estratégia. Então acho assim, é uma forma de você captar seguidor mais barato, porque você não coloca esse dinheiro em tráfego pago e realmente converte muito seguidor. E se o seu foco for ofertar, por exemplo, um produto de aposta, de cassino, de opção binária, faz total sentido. Agora, essa pessoa que está vendo aqui a gente agora, ela quer criar um negócio sólido, ela quer criar, por exemplo, uma Digital Z Academy. Cara, na minha visão, não vai fazer sentido para ela. Vale muito mais ela chegar, por exemplo, e fazer um conteúdo de valor. Sim. Ou quem sabe 100%. partir para conteúdos mais polêmicos. Por exemplo, corte podcast. Isso faz sentido pra caramba. Um corte podcast, cara, ele passa muita autoridade. Então, cara, ele vai olhar pra você aqui e falar, opa, peraí. O Rafa e o Ali, eles têm um podcast, cara. Opa, a moral, ela já vai,
lá em cima. Por quê? Porque é uma estratégia diferente que você utiliza. Porque a mensagem que vocês querem passar no final do dia não é a mesma mensagem do moleque que vai lá na rua e dá um iPhone, do cara que vai lá e faz um Pix aí de 100 mil reais, 50 mil reais. Não é isso que vocês querem. Vocês querem passar uma mensagem mais séria e, para passar uma mensagem mais séria, esse microfone aqui, essa mesinha aqui de madeira, já serve perfeitamente para vocês. Sim. Então, assim, é uma estratégia que tem que ir muito além do... Tem que pensar muito além do que você faz com o seguidor. E quando você começa a entender isso, aí você vê que na internet Sim. nem tudo é Eu flores. acho que é bem errado a pessoa levar seguidor como uma métrica central, né? Seguidor e view. Porque na minha visão o que importa é qualidade e retenção, né? Do quanto que o cliente está ali disposto a gastar tempo com você. Né? Porque aí cria memória, aí cria autoridade e isso converte em dinheiro no bolso, né? Converte também em vendas e transformação. Então eu acho que seguidor é muito ego. O pessoal acha que, cara, nossa, eu tô com 200k, mas quando tu vai ver a qualidade, a retenção de conteúdo, o cara não sabe converter. E ele acha que o seguidor, né, é a métrica base. Fora o engajamento. Então, às vezes, o cara, ele capta um seguidor de um conteúdo totalmente desqualificado e vê um seguidor totalmente ele nada a ver, topo de funil. Então, acaba não convertendo por conta disso. Então, acho que é um erro muito grande a galera aí de casa levar seguidor como uma métrica primária. Leve engajamento, leve retenção, que são as principais na minha visão. E aí eu vou até dar uma dica pra galera aqui, que tá ouvindo hoje é do marketing. Cara, sabe onde tá o big money do seu negócio? Ele tá no seu direct. Porque no seu direct, no de vocês, eu tenho certeza que hoje em dia é que nem o meu. Rafa, como eu faço para ganhar 10 mil no mês? Ale, como eu faço para escalar meu negócio? Como eu faço para escalar no tráfego? Você começa a ver que aquela audiência que está no seu perfil, ela começa a falar com você dos problemas que ela tem. Então, às vezes, o cara ele foca só em produzir conteúdo, ele posta, tipo, 10, 15, 20 por dia, e ele não tá parando para ouvir qual que é a dor da audiência dele. O big money do seu negócio, que vai te deixar milionário, tá no seu direct, tá na sua DM do Instagram. Você tem que pegar aquilo que as pessoas elas têm como dor, que elas querem saber, para você modelar e ofertar uma parada em cima disso. E eu até dou um exemplo para vocês. Ano passado e até começo desse ano, a gente fazia um conteúdo muito voltado para investimentos. Só que aí a gente tem que lembrar o quê? Lembra que o que me diferenciou do Thiago Nigro foi o que eu comecei a falar com jovens. Então era o pessoal mais jovem, tinha até mesmo criança no meio. E, cara, 3 anos passaram. O jovem agora, ele tá com 15 anos, 16 anos, 17 anos, ele não quer investir na bolsa de valores. Ele quer chegar e ganhar um dinheiro rápido e fácil. E aí a gente tem que entender a parada. O nosso maior concorrente hoje é o Tigrinho, é a casa de aposta. Concorrente não é vocês e eu. Não, isso aqui é competição saudável no mercado. Sim. Mas o big concorrente, o cara que tá lá em cima, é a merda da casa de aposta. E quem tá na casa de aposta quer o quê? Dinheiro rápido e fácil. E eu comecei a observar meu público falando dessa merda. Hey, o que você acha do Tigrinho? O que você acha disso? Meu público começou a falar. O que eu fui lá e fiz? Fiz um vídeo no YouTube. Na época eu expus tudo sobre o jogo do Tigrinho. E o vídeo ele foi lá e caiu. Eles mandaram derrubar. Aí eu entendi como aviso. Eu falei, opa, pera aí. Tigrinho mandou derrubar? E realmente, os caras quase levaram ele no meu canal do YouTube. E eu entendi que era um aviso pra falar assim, ó, cala a boca e não fala dessa porra. Beleza. Fomos seguindo. Outro momento em que eu vi uma dor do cliente, uma dor da minha audiência. Ian, como que eu faço para ganhar dinheiro na internet? E isso foi começo do ano. Eu comecei a ver, eu falei, caraca, mano, o que o pessoal tá falando aqui? Aí eu comecei a observar, hey, quero ganhar dinheiro na internet. Hey, QIFI. Aí eu falei, caraca, mano, eu já tenho conhecimento dessa área, eu já entendo ali de digital, principalmente nessa parte de crescimento, converter a audiência em venda. E meu público tá querendo isso. E eu comecei a perceber o quê? Que teve uma transição de público. E a gente entra na parte das tendências, que às vezes a gente também tem que surfar. Meu público começou a pedir para renda extra, começou a saber como ganhar dinheiro. Como que eu faço isso? No começo do ano eu falei para mim mesmo, eu falei, cara, eu vou fazer um produto para essa audiência. E eu pensei comigo mesmo, eu falei, cara, eu sei que vai vender. Eu não sei o quanto vai vender. Mas eu sei que se eu oferecer um produto que ensina a pessoa a ganhar dinheiro na internet, eles vão comprar de mim. Dito e feito. No começo do ano, eu fui lá e fiz o lançamento de um treinamento chamado MRE. A gente faturou 150 mil reais no dia de lançamento do MRE. Aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, velho. Caraca.
150 mil aqui em um dia. E eu falei de uma coisa que tava no direct de novo, que tava na boca do povo. Continuei falando sobre renda extra, e eu comecei a perceber que o meu público, a minha audiência, só tava querendo saber disso. Então hoje, a pessoa que entrar lá no perfil, ela vai observar que no YouTube a gente tá falando muito sobre marketing, sobre KiwiFi praticamente, que a KiwiFi tá na boca do povo. Os conteúdos, cara, não dá pra gente chegar hoje e ficar falando no Instagram sobre ganhar dinheiro, porque o Instagram, não sei se estão percebendo, mas ele tá derrubando muita gente. Colocando em Shadowban, colocando a conta ali, tirando monetização, então tá meio complicado. Mas eu percebi que eu tive que mudar. E entra na parte de ser um camaleão. Porque você vê que o mercado ele tá mudando e você tem que ter muita humildade para falar assim, opa, se eu quero continuar aqui, se eu quero continuar vencendo, eu tenho que tirar o meu orgulho, eu tenho que vestir outra camisa para poder entregar o melhor conteúdo possível. E quando eu fiz agora essa transição, que é uma transição sazonal que a gente fala, né? Cara, eu tô percebendo que os resultados estão sendo ótimos. Porque o Big Money desse ano, de 2024 para mim, foi entrar no meu direct e ver, de fato, o que a audiência estava perguntando. Isso então é tipo um estudo de público ali direto, né? Você, tipo... Porque pra pessoa ela ir mandar mensagem pra você, ela tá falando a principal dor dela ali, o motivo dela querer participar ali, dela querer entrar, Perfeito. enfim, querer aprender. Então é um estudo de público muito interessante, cara. Eu não tinha pensado nisso. É sobre ouvir, né, a persona, de fato, estudar a fundo. Inclusive, esse foi um dos nossos maiores erros no começo, assim, quando a gente tava começando. Porque, assim, o nosso papo, cara, a gente queria falar, não sei, de coisas muito específicas e não gerava conexão, não era o que o público queria. Então, a gente adaptando e indo ali e estudando a audiência, a gente foi captando insights que mudaram o jogo e alavancaram o negócio. Então, é uma comunicação, é uma palavra, né? Muita gente hoje, inclusive ultimamente, eu, cara, queria falar muito certinho de palavras, assim, arcaicas, e o meu público não se conectava com isso. Ele Eu não vai falava, pô, acompanhar. cada pimbas, sabe? Sim. Eu falava isso, né? E meu público não queria isso, meu público queria, né, algo mais, né, informal. E aí tu tem que se adaptar, né, tirar o ego ali do jogo e se adaptar, porque o que importa no final é a audiência, são pessoas, todo negócio é pessoas, funcionário, cliente, colaborador, sócio, fundador, tudo é pessoas. Né? Então é muito importante entender 100% o que a audiência precisa, tá? Então estude o seu público, isso é muito importante. É o que muita gente Ótimo fala, né? insight. Então, Perfeito. produza o conteúdo que seu público quer, não o que você quer. Entendeu? Não o que você Tem quer. muita gente que faz o conteúdo que ela gosta, o conteúdo que ela acha da hora ali, ela faz tipo, o que ela se sente bem, mas na verdade o que você realmente vai utilizar ali pra ganhar audiência, pra vender, enfim, é o que o público realmente gosta. Então, entender o seu público e produzir de acordo com isso. É, isso mesmo aconteceu comigo. No comecinho eu fazia vídeo. Cara, isso aí é vídeo muito oculto. Se tu rolar lá pra baixo no TikTok, você vai ver. Saiu uma notícia, sei lá, do Bitcoin caiu hoje 10%. Eu abria a Infomoney, eu aparecia lá e falava assim, galera, olha só, o Bitcoin caiu hoje 10%. Eu fazia o quê? Eu fazia, literalmente, eu estava lendo aquela notícia, só que sem mostrar que eu tô lendo. Eu resumia ela. Cara, eu pegava pouquíssima view. Pra mim, era do cacete. Eu falei, caraca, eu sou o novo William Bonner. Eu tô fazendo aqui um baita conteúdo, noticiário. Aí você vai vendo, a view não batia. Então era um conteúdo que eu gostava, era um conteúdo que fazia sentido pra mim, mas não fazia sentido pra audiência. Então a gente tem que saber servir muito bem a nossa audiência, tanto em relação ao conteúdo que eles querem e em relação ao produto pra gente ofertar. E o produto pra gente ofertar certo, onde tá o Big Money, é justamente na dor do cliente. Hoje em dia, nosso cliente aqui, já consigo observar de vocês também, que ele quer aprender a ganhar dinheiro. Ele quer ser um jovem bem-sucedido. Sim. Então, se ele quer isso, a gente tem que Boa. servir eles através disso. Que nem eu falo, né? Quando o cara é criador de conteúdo, não é sobre ele achar uma audiência pro produto dele. É sobre ele criar um produto pra audiência dele. Então, ao contrário, ele vai primeiro captar a audiência, depois ofertar um produto que cabe ali na dor, né? Então, faz total sentido, né? Isso aí. Muito bom. Pô, top demais. Inclusive, eu até percebi que a gente nem fez uma introdução sobre, tipo, quem é você, os negócios. Verdade, né? Já tem. passou já direto. foi, A gente já cara, começou, já vem foi. direto ali no assunto. Então, dá uma resumida sobre, tipo, quem é você, os resultados que você tem, o que você faz. Bom, vamos lá. Eu vou contar aqui um pouquinho, brevemente, da minha história, tá? Pode ser. Eu me chamo Ian Pedro. Muita gente fala, hey, mas meu nome é Ian Pedro.
Atualmente eu tenho 21 anos, comecei bem novo, que nem vocês na internet. Eu lembro ali que comecei em meados de 2021. E é até interessante falar, porque tem uma história muito legal que aconteceu comigo, que foi que eu saí da faculdade. Eu cheguei a fazer 1 ano de faculdade, mas eu terminei isso porque eu vi que aquela parada ela não era pra mim. E quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, bateu em mim uma dúvida, que é aquela dúvida insana, cara. Não tinha internet, não tinha nada do tipo, então não tinha como sair da escola. O que eu vou fazer na faculdade? Eu não sabia. Eu comecei o 3º ano do ensino médio, e detalhe, eu me formei na pandemia. Então, cara, não tinha aula presencial. Eu comecei a pensar desde o comecinho do ano. O que eu vou fazer na minha vida? Eu pensei em ser nutricionista. Eu pensei em fazer física. Eu pensei em fazer advocacia. Pensei em fazer tudo. Administração. Depois eu decidi fazer economia. E eu decidi fazer economia porque em 2020, durante esse período de pandemia, eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro, só que não foi aquele contato muito bom, que foi o contato das opções binárias. Eu caí no golpe das opções binárias. Eu lembro que eu tinha colocado ali R$2.000. Na época eu comprei um curso de 2.000. Eu peguei ali o dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei 2.000, acreditei na promessa, falei, nossa, o cara tá ganhando R$500 por dia. Eu sempre fui um cara muito esforçado. Então, se ele tá ganhando R$500 por dia, eu sei que eu também vou ganhar. Cara, comprei um curso lá de opção binária, fiquei meses e meses operando. Não deu certo, quebrei a cara. Mas naquele momento foi bom, porque eu descobri que eu gostava de mercado financeiro. Porque para você operar uma opção binária na época, você tinha que entrar, por exemplo, ali no Infomoney e ver qual que era a notícia do dia. Pô, lá na época era o Trump. O Trump, ele falou algo muito agressivo. Mercado sensível. Opa, é venda. Trump anuncia estímulo no mercado americano. Opa, isso é muito bom, vamos fazer compra. Então eu comecei a perceber que eu estava gostando da economia. Claro que não fui introduzido da melhor maneira possível. Mas na vida em si, o final ele vale mais que o começo. O jeito que você termina alguma coisa vale muito mais. Então eu comecei quebrando a cara, eu comecei tomando golpe de R$2.000. Naquela época era todo o meu dinheiro, cara. Era todo o meu dinheiro. E hoje eu sou muito grato à opção binária. Porque se não fosse pela opção binária, aquele curso de R$2.000 lá em 2020, cara, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu possivelmente estaria na faculdade, frustrado, ganhando ali, agora seria meu último ano, se eu não me engano, uns R$2.000 no máximo já com benefício. Então eu seria um cara frustrado, estaria morando com a minha mãe e não teria prosperidade. Então, o jeito que você termina uma coisa, ele vale mais do jeito que você começa. E essa história com a opção binária foi insana. Até que eu entrei na faculdade, que eu falei, vou fazer economia. Porque em 2020 não tinha reinvestidor. Então imagina, você chegar lá e você falar, mãe, eu não quero fazer faculdade. É pesado? Demais. Pai, eu não quero fazer faculdade. Imagina a escola. Imagina a escola. Tá ligado? Exatamente, imagina a Pra escola. pra ele foi pior. Exato. E eu cheguei na minha mãe, cara, ela falou, não, você vai fazer faculdade. Você tá morando aqui comigo, você tá no meu teto? Eu mando aqui. Minha mãe tinha total sentido. E até é interessante falar por quê. Quando o seu pai e a sua mãe falam pra você fazer faculdade, ele não fala isso por mal. E eu aprendi isso depois. Eu já não gostava da faculdade, eu já não estava querendo ir, mas eu entendi que ele não falava por mal. Porque na época deles, foi o que deu certo. Na época dos nossos pais, você entrar numa faculdade, você ralar para estudar para passar no vestibular, de fato, era ali uma garantia de sucesso e estabilidade. Isso se você tinha um inglês. Então a faculdade, na época do nosso pai e da nossa mãe, realmente valia a pena fazer. Só que hoje em dia, num contexto onde a gente tem o Internet, YouTube, a internet, tudo ChatGPT. democratizado. ChatGPT, cara. ChatGPT mata muita profissão. Muita profissão vai deixar de existir por conta do ChatGPT. Então, olha o movimento que o mundo ele teve nesses últimos anos. E aí, volta no que eu falei no começo do podcast. O mundo, ele não é estático. Ele está em constante mudança. E a faculdade foi igual. Você pega pra ver, cara, nos últimos 100 anos, o carro mudou, o avião mudou, as cidades mudaram, mas tudo que continua igual é justamente o que? A boa e velha sala de aula. São Exatamente. 30 cadeiras, é o professor falando Na ali, frente, no na lousa, escrevendo, lousa. na prova. na prova, todo No mundo mesmo sistema. quieto. E aí, a única coisa que mudou na escola, pra não falar que não mudou nada, foi o projetor.
Que hoje em dia você tá indo numa escola... Algumas colocaram. Algumas colocaram. Na minha não tinha, não. Não tinha na sua? Não tinha. Na minha chegou. Na minha chegou na reta final. Na minha tem, que eu tô na escola ainda. É? Eu tô no ano agora, mas tem. Então teve essa evolução. Mas não é uma evolução que você fala assim, nossa... Nossa, caramba. Absurdo. Revolucionou a educação, entendeu? Não tem nada a ver. Pois é. A estrutura da escola, ela é pensada, ela é formada para formar trabalhadores, né? Formar pessoal ali para trabalhar. Então, antigamente, como você falou, há 100 anos atrás, era formado para criar trabalhadores ali, para trabalhar em fábricas, trabalhar nessas coisas ali. Então, é como se isso não mudasse até então. Então, hoje a escola continua com o único foco único e especial em criar trabalhadores. Então, ela não te dá a possibilidade de você empreender, ela não te dá a possibilidade de você criar algo ali, você criar um negócio, você meio que expandir, enfim, as suas ideias, transformar elas em negócios, em coisas que vão realmente ajudar e agregar no mundo. Ela te cria para tu trabalhar em alguma empresa ou em alguma coisa, entendeu? Fora que a gente teve uma outra questão, que nos anos 2000 a gente teve uma parada chamada de inflação de diploma. Então, o Lula, ele era presidente do Brasil na época, ele pegou uma faculdade e dividiu em 3. Pegou uma faculdade e dividiu 4. Então ali muita gente começou a se formar, ficou muito mais acessível. Só que aí, cara, todo mundo começou a se formar numa profissão. Todo mundo começou a ter mais oferta do que demanda. Exato, é economia, mais oferta do que demanda. Então, automaticamente, se você pega um gráfico, tá? A qualidade do emprego no Brasil caiu ali nos anos 2000. Por quê? Muita gente se formando, muita gente de faculdade e, cara, a qualidade do emprego caiu. E se a qualidade caiu, automaticamente o salário também cai. Então, cara, teve muita questão econômica e tecnológica que mostra que, de fato, hoje em dia, na minha visão, não vale a pena fazer faculdade. Só que mesmo assim eu fiz. Por quê? Porque eu tive que honrar o meu pai e a minha mãe. E eu lembro que no começo da faculdade, foi no começo do Rei, e, cara, era insano, porque tinha uma live 7 horas da noite, eu fui estudar de noite, era EAD ainda, pandemia. Cara, eu ficava aqui na live, falando com outra pessoa, e tinha o computador ali do lado, que ele tava com a aula rolando. Aula rolando. Eu deixava baixinho pra ouvir, tipo, Ian, se me chamar, eu já dou um salve ali. Fala, ô, professora, tô aqui, tô tranquilo, tudo bem. Então tinha essa transição. E eu lembro, cara, a gente começou o Rei em fevereiro, lembro muito bem, se eu não me engano foi dia 21 de fevereiro de 2021. E eu só fui ganhar dinheiro com o Reinvestidor 6 meses depois. Então eu fiquei durante 6 meses trabalhando de graça. 6 meses sem ganhar um tostão. A única coisa que eu ganhei foi o quê? Crítica. Quando eu comecei a produzir conteúdo, quando eu comecei a ter essa ideia de falar de investimento, tinha muito amigo, tá? Entre aspas, amigo meu, que começou a me criticar. Eu lembro até hoje que eu entrei no Discord para explicar para um amigo meu como é que funcionava o mercado de criptomoeda com Bitcoin e Ethereum. E aí entrou um outro colega, falou assim, mano, por que você está falando sobre isso? Isso aí nunca deixou ninguém rico. Quem que é você para falar? E eu comecei a observar. E aí isso me leva a crer o seguinte, independente do que você fizer, cara, você vai ser criticado. Se você vai pra academia e cuidar da sua saúde, você é vaidoso. Se você não cuida, você é relaxado. Se você vai, por exemplo, entrar no emprego de CLT, você é acomodado, quer estabilidade. Se você vai ser empresário, tu vai ser louco. Então, irmão, independente do que você for fazer, eles vão falar de você. Você vai produzir conteúdo, ai meu Deus, olha lá o influencer. Você vai ficar quieto, nossa, olha lá o cara fracassado, ninguém fala da vida dele. Solitário, tá ligado? Então, cara, independente do que você fizer, pessoal de casa, você vai ser criticado. E eu entendi isso rapidamente. Comecei a continuar conteúdo, comecei a produzir, ganhei o primeiro dinheiro, grana foi vindo. Final daquele ano, falei, ó, mãe, tô com essa grana no banco e eu quero largar a faculdade. Minha mãe, ela olhou assim, lembra até hoje, ela olhou a continha do banco e falou, você tem isso aqui? Eu falei, tenho isso aqui. E eu sei que se eu focar 100% na minha empresa, eu vou ganhar muito mais do que isso. Aí ela olhou assim ainda no celular, sabe, meio descrente, não sei se vai. Desconfiada, né? Desconfiada, falou, tá bom, eu vou providenciar isso, deixei com ela. Fiz 1 ano de economia. Pra falar a verdade, não fiz nem 1 ano, né? Fiz metade, fiz o primeiro semestre, porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, automaticamente o meu foco foi muito mais na empresa. Cara, comecei a ganhar dinheiro com a parada, comecei a fazer, e aí eu fui lá e tranquei a faculdade, foquei ali 100% no Reinvestidor, cara. E quando isso aconteceu, teve um boom, assim, gigantesco. Financeiro, de views, enfim, de tudo isso.
Muito bom, cara. Que da hora. Sobre tomar riscos, né? Você viu ali que tava no momento e tomou risco. Né? Exatamente. É muito sobre a questão de energia, sabe? Você, tipo, por mais que não seja o que você quer, aquilo te suga energia, e quando tu tira essa energia de lá e foca 100% no que você realmente quer, aí o jogo vira, né? Eu queria ter essa oportunidade de jogar 100% da minha energia, mas infelizmente eu tenho a escola ainda e, como você mesmo falou, eu tenho exatamente a mesma ideia, né? Honrar meu pai e minha mãe, então, pra eles, eu já tenho a ideia de não fazer a faculdade, é algo muito absurdo. Mas pior ainda é eu sair da escola, tipo, sem terminar. Então, pra eles, tipo, não, primeiro termina a escola, eles estão se acostumando ainda com a ideia e tal. E aí já, tipo, já tá melhor, entendeu? Mas antigamente minha mãe falou assim, não, tu vai fazer faculdade, tu vai terminar a escola, não vai sair, não sei o quê. Ela falou assim, não, mas o Ale saiu. Ela, não quero saber de Ale, aí fica na escola, não sei o quê. E pra você, Ale, como é que foi quando você saiu da escola? Cara, todo mundo pergunta isso. Foi assim, no começo, obviamente, minha mãe ficou maluca, ela não queria de forma alguma. O meu pai, ele é empreendedor, mas ele é empreendedor local. Ele tem um comércio local, ele tem uma loja de materiais de construção. E meu pai, ele tinha já essa visão. Meu pai, ele não tinha nem a 7ª série completa. Ele é do exterior. E aí ele veio pra cá, construiu, né, o negócio dele, foi fluindo. E ele tinha essa visão de que, cara, empreender de fato dá dinheiro. Né? Então ele foi mais mente aberta no começo, mas a minha mãe nem ferrando, cara. Minha mãe queria que eu fizesse faculdade também, foi tudo um processo, mas no final das contas deu certo, eu convenci ela, foi difícil, mas hoje eles aceitam e têm orgulho, né? Então, mas foi chato, né? Foi bem chato no começo. Foi, cara, foi... É doido pensar, foi né, doloroso. Cara? Eu acho assim, hoje em dia, eu tenho cabeça de empresário, vocês também têm, então se o filho de vocês chegasse vocês e falasse, pai, quero sair da escola, quero sair da faculdade, a visão de vocês já seria diferente, porque a época que a gente cresceu contexto, é muito diferente, é contexto. Sim. Então, cara, chega a ser insano. E é um passo para você, de fato, colocar totalmente a sua energia, porque você nunca pode ficar dividindo a sua energia em vários lugares diferentes, em vários ambientes diferentes. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que focar a nossa energia, a nossa prioridade naquilo que realmente importa. E quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a ser empresário, eu comecei a ver que, cara, tudo que eu alocasse a minha energia teria que me dar ROI, teria que me dar retorno. E não é só ROI financeiro. É você chegar, por exemplo, e você ir na academia todo santo dia. Se você vai na academia todo santo dia, você está ganhando mais um dia de vida com as pessoas que você ama. Se você vai lá e você está empreendendo na internet, você está ganhando seu dinheirinho, cara, você pega, você acumula um capital e você é muito mais próspero se você administrar aquilo. Então você tem que focar a sua energia, aquele seu foco, em poucas coisas. Por exemplo, em um relacionamento, por exemplo, na empresa, por exemplo, ali numa comunidade que vocês criam como DZA, como digital dizer. Então, cara, tem que fazer isso. Então, se você aloca a sua energia, cara, pelo menos comigo, tá? Sempre que eu coloquei minha energia em apenas um único lugar, foi onde eu tive mais resultado. Sim, muito bom. É isso daí. Agora, partindo pro próximo tópico, polêmicas envolvendo a geração Z. A gente pauta muito isso, né, no nosso propósito, que é transformar e mudar a mentalidade dos jovens, né? Então, eu quero saber de você, reinvestidor, qual que é a tua opinião sobre os jovens da geração Z, assim, de modo geral. Qual que é o problema deles? Tem solução isso? Cara, o problema do jovem da geração Z é que ele é frouxo. Tem dados que mostram que muitos jovens no Brasil, eles não querem estudar e muito menos trabalhar. O contexto do Rafa e do Ale aqui é que eles querem, por exemplo, largar o estudo, o Ale largou, o Rafa daqui a pouco larga também, para poder focar e trabalhar. Está gerando emprego, está gerando renda. O empresário, ele gera renda para uma economia. O jovem hoje, ele não quer nem trabalhar, ele não quer estudar. E aí, o que acontece? Ele faz tudo nas coxas, faz tudo de mau jeito. Então ele começa, por exemplo, um negócio, ele não termina. Termina, não deu certo. O cara nem tentou, não conseguiu. Ele entra em um relacionamento, não sei se é isso. Frouxo, cara. A nova geração é frouxa. E eu tenho certeza que quem tá vendo aqui esse podcast quer ter transformação de vida. E você não pode ser frouxo, cara. Você tem que ter atitude em qualquer coisa que você faça. Numa entrevista de emprego, você tem que chegar lá, cara, com a energia lá em cima. Juro pra vocês, qualquer ambiente que vocês vão, principalmente jovens, se você chega com um sorriso, todo mundo olha assim pra você e fala, opa, que é isso aqui, mano? Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Por quê? Porque ninguém ri. O jovem hoje, ele é como? Ele é assim, ó.
ele é cabisbaixo, ele coloca a mão aqui, ele não quer falar. Falando nisso de entrevista de emprego, a gente viu uma reportagem, na verdade, né? Um que dado, era né? um dado que... Quantos por cento? 1/4 dos jovens... 1/4 dos Não jovens. sei se é 1/4. 1/4 não dos sei, algo jovens. assim. Acho que é 30% dos jovens Levam os pais. levam os pais pra entrevista de emprego. Para, cara. Sério. Sério. 30%, sem noção que é 30%, cara. 30% é tipo... acho que é 1/4. Vamos tirar pra 1/4, que é 25%. 1/4. E sabe o que eu acho engraçado? Quando ele tá na balada, ele não faz isso. Não leva o pai. Ele não leva o Esconde, pai. ainda esconde. Ele ainda Esconde. Quando ele tá usando maconha, ele esconde. Quando ele tá bebendo ali, enchendo a cara, ele esconde. Mas quando é algo de progresso, algo de visão, tem que ter o pai do lado. O cara é frouxo, é frouxo. Inclusive, uma dica pro jovem, cara. Se afasta dessa merda de festa, bebida, balada, cara. Isso nunca levou ninguém a lugar nenhum. Tá? Isso aí é um negócio que tira o seu foco, tira a sua energia e que a única coisa que vai dar pra você é uma ressaca. É ambiente. É o ambiente. Você tá num ambiente onde ninguém quer saber de nada, onde todo mundo quer saber de beber, fumar maconha, fumar pendrive. Pô, cara, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, velho. pendrive, eu fico eu falo bravo dos com isso, pendrive. dá vontade de pegar o pendrive assim e quebrar no meio, cara. E também, se eu não me engano, 1/4 dos jovens também já provaram em algum momento essas coisas aí. Não, eu falo porque eu já provei. Eu usava pod em 2021. Eu comecei o Reinvestidor, eu usava pod, eu usava vape. Eu nunca falei isso em podcast, mas eu usava. Esses dias eu vi uma foto minha, até postei, mano. Eu falei pro social media, eu falei, mano, pode postar isso aqui, ó. Pode postar porque eu quero que o pessoal veja. Porque eu já experimentei essa merda e, cara, isso aí não traz nenhum benefício. Ah, mas o gosto do pod é bom. Cara, o gosto do pod é bom e tem muito mais nicotina do que o tabaco, do que o cigarro normal, cara. Isso aí só tá te matando aos poucos, é É aquilo. literalmente o câncer sabor uva aí. É, o câncer sabor uva, o câncer Câncer sabor sabor uva. Para, cara, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. E quando eu descobri de fato o que o pod ele tinha dentro dele, a nicotina, cara, sabe o que eu fiz? Eu peguei um martelo lá na minha casa e quebrei. Sério? Sério, cara. Que legal. Era tipo assim, era o podzinho assim, vermelhinho, acho que era de morango na época. Mano, eu comecei a ver o que fazia mal, peguei o martelo em casa, quebrei. Muito bom. Por quê? Aquilo foi um término, foi uma corrente, porque aquilo não me pertencia, eu não pertencia àquilo. Eu ficava bravinho, eu ficava triste, eu descontava no pod. Fraco, era fraco em relação a isso. Hoje não. Hoje eu tenho propriedade para fazer um vídeo, para chegar aqui em você e falar que se você usa isso aí, você é otário. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua energia e está perdendo saúde. Então, não fica usando pod, cara. Esse bagulho é uma merda, velho. Papo reto. De fato, de fato. E assim, eu acho que é muito por conta de ambiente isso aí. Porque ele tá num ambiente onde todo mundo que é legal, que é popular ali, teoricamente falando, usa. E ele quer usar também pra pertencer àquele grupo, então... Cara, Sabe qual que é a grande ironia, cara? Quando você faz um negócio de progresso, o pessoal vai lá e fala assim, não, mano, você tá fazendo errado, isso não dá certo. Mas quando você tá numa festa, o pessoal, fuma um pouquinho aqui, toma um pouquinho aqui. Não, é de boa, bebe só um pouco aqui com a gente e tal. Então o pessoal É ele complicado, incentiva né? É complicado. o errado e eles desincentivam, né? Eu acho que, não sei como é que se fala isso, mas enfim. Eles não incentivam você fazer algo realmente a ambiente progresso ali. influencia. E se o ambiente for influenciar, que seja uma influência positiva. Então Sim. esteja em ambientes bons como a Digital Zen. Perfeito, irmão. Perfeito. E é isso, tudo começa no ambiente. Ambiente novo, pessoas novas, ideias novas, ações novas. Resultado diferente. Boa, Isso aí. Boa. Então, cara, Top é isso. demais. Mandou a visão aí da geração Z. Boa. Agora partindo pra reta final, né? Uma frase, uma mensagem que você falaria para todos esses jovens, né, ouvirem, né? O que tu falaria? Cara, faça o que ama e monetize isso. É uma frase que eu carrego comigo. E eu lembro que quando eu ouvi ela lá em 2020, eu tive aquele gatilho de chegar no final do ano e começar a produzir conteúdo. Que, cara, Cê é louco. a nossa geração foi o seguinte. Ou você era jogador, você queria ser jogador, você queria jogar no Real Madrid, queria jogar no Barcelona, e aí com 13, 12 anos você já percebe que esse sonho não vai acontecer. Só que aí vem um outro sonho. Pô, eu quero ser youtuber. Quero ir pra Loud. Eu quero ir pra Loud. Eu quero gravar aqui um baita conteúdo. Eu quero quero participar das mansões em Orlando. Total. Não, Quando eu todo mundo descobri- dessa fase. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E quando eu descobri que eu não conseguiria ser um jogador de futebol, eu falei, tá, vou ser youtuber. Era uma parada que eu amava fazer. Por quê? Eu amo produzir conteúdo, eu tenho paixão de fazer isso, tenho paixão de chegar lá na minha casa, pegar o microfone aqui e começar a gravar. E em cima dessa minha paixão, desse meu amor por produção de conteúdo, eu encontrei formas de monetizar isso. Só que aí que tá o pulo do gato. Não é só você fazer algo que você ama e falar, ah, não,
tá tranquilo o resto. Amor não paga a conta de ninguém. Amor não salva a economia brasileira. Amor não paga a sua conta no final do mês. Isso não vai acontecer. Você tem que fazer algo com amor, tem que colocar paixão naquilo e você tem que encontrar maneiras de monetizar. Você quer, por exemplo, ser um nutricionista? Você quer fazer isso? Beleza. Então encontre uma maneira de ser o melhor nutricionista do mercado. De você monetizar com o Instagram, você monetizar com o YouTube. Um exemplo disso aí é aquele, acho que é Guto Galamba agora, viralizou. O cara, ele tá fazendo caixinha de... Ele é um nutricionista. Então ele pensou assim e falou, putz, cara, todo mundo tem um consultório, todo mundo faz igual. E se eu ir além? E se eu produzir conteúdo? Inovou. O que aconteceu? O lançamento do cara, milhões e milhões de reais. Então, a dica para quem tá acompanhando aqui esse podcast, faça aquilo que você ame e monetize isso, porque se você une o amor com colocar dinheiro no seu bolso no final do mês, isso é uma realização muito grande espiritual e além de uma realização grande espiritual, também vai te ajudar a se manter no foco e seguir no caminho aí, na caminhada. Boa, top demais. Perfeito, é isso. Pô, essa frase é muito top, realmente. Faça que ame e monetize isso. Muito bom. Muito bom. Cara, top demais. Muito ouro aqui nesse podcast, realmente, cara. E você tem uma opinião, tipo, muito bem embasada no que você fala, porque você realmente vivenciou tudo aquilo, né? Então você, pô, já passei nessa fase, já fiz aquilo. Então realmente é uma opinião, tipo, muito, mas muito válida. E é muito bom que o pessoal escute também, porque isso é por experiência, né? Pô, top demais, cara. É isso, foi um prazer enorme estar aqui no podcast, realmente, Rafa, pô. tamo junto, irmão. Juntasso, Ale, cara. tamo junto, irmão. Vamos pra cima, Valeu sucesso demais. pra vocês. Igualmente, mano. Tamo junto. E é isso, Deus na frente sempre, Deus no comando. Amém. E vamos pra cima. Boa. É isso, vai revolucionar a geração Z. E Amém, bora. Bora. criar Cara, empreendedores muito no brabo Brasil. bate-papo, hein? Pô, top demais. Agora vamos pros avisos finais. Vamos, aviso final para você que tá assistindo aí, que tiver interesse, né, no empreendedorismo em relação ao marketing digital. A gente tem literalmente o primeiro ecossistema, a primeira escola de marketing digital para jovens, que vai te ensinar tudo que você precisa para ter resultado, para conseguir entrar nesse mundo e conseguir se desenvolver e ganhar seu próprio dinheiro. Então, escaneie esse QR Code que tá aqui em cima para você dar uma olhada no nosso site, no qual você vai entender melhor, ver se é isso que você realmente quer, se é isso que funciona para você e, né, pode falar em relação à nossa garantia, enfim, como é que funciona tudo. Garantia de 7 dias incondicional. Você chega, compra, não tem, sabe, preocupação nenhuma, porque o risco aqui é todo nosso. Tá, agora falamos certo. Agora falou certo. Enfim. E é isso, tá? Escaneia o QR Code pra você entender e aprender os fundamentos que levaram eu e o Rafa onde a gente tá hoje, os fundamentos que estão levando diversos outros jovens a chegarem até, enfim, patamares que, cara, seriam inalcançáveis se não existisse isso aqui, ó, digital. Tá? Então é isso. Tamo junto e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu. Para as pessoas que querem encontrar, é verdade. como se ele fosse pequeno. Como se ninguém soubesse quem que é. Como se ninguém entendeu? soubesse quem ele é. Enfim. Fala as suas redes, sua arroba, pra galera ali. @reinvestidor, TikTok, YouTube, Instagram, pra encontrar qualquer rede social. Bom demais. É isso, gente. Que @Karen, cara, não tem ponto, nem underline, pô, tamo juntasso. Tamo junto, gente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Boa, top demais, mano. Gostei, Foi? mano. Da hora, né? Pô, da Cara, hora. legal. Desenrolar.